Olá, meus amigos, aqui é o Moisés Costa, estamos de volta com a lição de número 7 e o tema honestidade para com Deus. Honestidade vem de onus, que significa dignidade, honra, decoro, probidade, compostura, decência e pudor. A honestidade para com Deus tem muitas dimensões, mas hoje vamos falar sobre a honestidade no dízimo. O dízimo é a 10ª parte de um total dos lucros que recebemos, advindo de nossos esforços por meio do trabalho. No Antigo Testamento, Deus ordenou que o seu povo dizimasse da sua renda, tirando a 10ª parte do seu salário, e este princípio perdura até hoje. Existe diferença entre dízimo e oferta. Dízimo é uma forma de reconhecer Deus como o Criador e dono de tudo. Na oferta, eu reconheço Jesus como meu Redentor, aquele que se ofertou por mim, e a oferta é um ato de gratidão. Hoje veremos o dízimo e daqui a 2 semanas estudaremos sobre a oferta. O emprego do dízimo deve ser integralmente usado para sustentar o ministério evangélico, dando prosseguimento à missão evangelística da igreja no mundo. No Antigo Testamento temos a base de como o dízimo deve ser recolhido e empregado no trabalho de Deus. Em Números 18 e 21, os levitas foram escolhidos para exercer este ofício sagrado no santuário. Dizimar é uma forma de compreender o plano da salvação e isso exige confiança, fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos questionam o dízimo porque ainda não entenderam o que é a graça, salvação e santidade. Quando se entende o conceito da santidade de Deus, é fácil saber que aquilo que é santo não podemos tocar. O sábado Deus santificou e eu não posso tocar no dia santo que Deus escolheu para um propósito. O nosso corpo é santo e eu não posso agredir o templo do Espírito Santo com excesso de trabalho ou comendo alimentos ou bebidas que destrua aquilo que é santo e pertence a Deus. O dízimo é santo de Deus e eu não posso retê-lo para mim. Abraão, o pai da obediência, não questionou, mesmo quando recebeu uma estranha ordem de Deus para matar o seu próprio filho. A nossa responsabilidade com o dízimo como um filho da obediência termina ao entregá-lo na salva. Mas nós temos uma responsabilidade perante Deus de não sermos omissos diante de um erro que está se proliferando diante de minha vista. E não devemos misturar questionamento do dízimo com posicionamento do lado da verdade. Sabemos que o trabalho do inimigo é profanar tudo aquilo que Deus santificou. E o dízimo está sendo profanado pela maneira errada de como muitas igrejas evangélicas a conduzem. Em nossos dias, o dízimo se tornou um meio de comércio religioso denominado de o mercado da fé, pregado por muitos líderes religiosos com base na falsa teologia da prosperidade. Se você pertence a uma igreja evangélica que você sabe que o dízimo está tendo outra finalidade, diferente do que Deus ordenou, não seja cúmplice, saia desta igreja e procure uma igreja que esteja de acordo com os princípios bíblicos de como deve ser empregado o verdadeiro dízimo. Devemos diferenciar questionamento com posicionamento do lado da verdade, sem deixar de ser fiel no dízimo. É muito comum encontrar hoje pessoas com dúvidas sobre a maneira correta de lidar com o dízimo. Eu vou aqui responder algumas perguntas com base naquilo que a Bíblia nos propõe para esclarecer algumas dúvidas que muitos terão com respeito ao dízimo. E a primeira pergunta é: eu posso devolver outro percentual de dízimo diferente de 10%? Não, o dízimo é 10% e não pode ser outro valor diferente do estipulado por Deus. Se eu não dizimar, eu perco a minha salvação? A Bíblia diz que pela graça sois salvo e não pelo dízimo sois salvo. Mas recebemos a graça de Deus para vivermos em obediência. Não dizimar é roubar a Deus e a Bíblia diz que não entrarão no céu os roubadores. Mas se você era ignorante deste assunto, Deus te perdoa oferecendo a sua graça para você obedecer e começar uma nova vida. Devo dizimar o dinheiro recebido como empréstimo? Não, porque o dinheiro emprestado não é o seu lucro gerado. Quando você receber o lucro do dinheiro emprestado, aí você separa o dízimo. O dízimo deve ser usado para atender gastos da igreja? De forma nenhuma. O uso exclusivo do dízimo é para a pregação direta do Evangelho.
Pode-se usar o dízimo para construir ou reformar igreja ou sua sede administrativa? De forma nenhuma, porque isso foge do propósito bíblico do dízimo. Os pobres da igreja podem ser atendidos com o dízimo? Também não. Para este trabalho existem outros fundos financeiros. Posso devolver o dízimo de uma só vez no final do ano? Não é a melhor opção por vários motivos. A obra precisa pagar as despesas ao longo do ano, o dinheiro se desvaloriza perdendo o poder de compra e você incorre na tentação de usar o dinheiro. Preciso devolver o dízimo mesmo não sendo membro de uma igreja? Dizimar é uma prova de reconhecimento da soberania e propriedade de Deus sobre tudo o que existe e nada tem a ver com a possibilidade física de assistir ou não uma igreja. Eu posso administrar o meu dízimo em vez de levá-lo para a igreja? De forma nenhuma. A Bíblia diz em Malaquias que todo dízimo tem que ser levado à casa do tesouro, onde será administrado. Posso reter o dízimo se eu não concordar com a maneira como ele é usado na igreja? De forma nenhuma. O dízimo não é dado. Ele é devolvido daquilo que pertence a Deus. É muito comum ouvir a expressão do tipo, eu dei o dízimo, ou isso foi comprado com o meu dízimo. Você não deve reivindicar o dízimo porque o dízimo não é seu. Se fosse seu, você nem deveria ter devolvido. Se alguém estar administrando o dízimo de forma errada, ela irá prestar conta com Deus e não compete a você legislar esta causa. E se você pertence a uma igreja evangélica e tem plena consciência da deturpação do dízimo, procure uma igreja que esteja dentro do princípio bíblico de como devolver o dízimo. Devo dizimar mesmo estando com dívida? Sim, a minha primeira dívida é para com Deus e não posso roubar de Deus para pagar outro. A dívida para com o próximo você vai resolver negociando, parcelando, planejando e se organizando, e Deus vai te dar a capacidade e abrir as portas, mas é preciso que você faça a sua parte e seja fiel a Deus. Você tem muitas dúvidas sobre dízimo? Deixe a sua pergunta na descrição do vídeo abaixo ou me mande um e-mail e na semana que vem continuaremos este assunto. Bem, amigos, ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Tchau!